Pessoal, vamos prosseguir aqui, né? A nossa ficha técnica, certo? 8. E agora vamos realmente demonstrar a equação de V1 sobre alfa para cada tipo de carga. Então, a primeira carga que a gente considera é a carga, pessoal, é resistiva, ok? Então, a carga resistiva, o que é que a gente tem aí? A gente sabe que na carga resistiva, a corrente 2 está em fase com a tensão V2. E quem é a tensão V2? É a tensão aplicada à própria carga, perfeito? Então, a gente coloca V2 aqui, ó, pessoal, a primeira coisa a gente faz V2 na referência zero, perfeito? A corrente 2 vai estar onde? Vai estar aqui, professor, vai estar em fase com V2, a corrente 2 aqui, beleza? E a gente vai colocar os dois outros fasores, que é o fasor da queda de tensão na resistência e o fasor da queda de tensão na reatância. Lembrando que a resistência é a resistência equivalente, que é a soma da resistência 2 mais aquela resistência que está refletida do primário para o secundário. E a reatância equivalente é a reatância 2 do fluxo de dispersão do secundário, mais a reatância que foi transferida ou refletida do primário para o secundário. Perfeito? Então vamos lá. A gente sabe que a tensão V2 está aqui na referência e a corrente está em fase com V2 porque a carga é resistiva. A queda de tensão na resistência equivalente, pessoal, vai estar em fase com a própria corrente, ou seja, a corrente que passa na resistência sempre vai estar em fase com a queda de tensão na resistência. Então a queda de tensão na resistência tem que estar aqui. Por quê? Porque a corrente já está nessa direção. Perfeito? Então a queda de tensão na resistência está em fase com a corrente que passa nessa resistência equivalente. E na reatância equivalente, pessoal, como a corrente está aqui, nessa referência aqui, zero, essa corrente vai estar defasada de 90 graus da queda de tensão na reatância. Perfeito? Então o único local que esse fasor da queda de tensão na reatância é aqui. Por quê? Vai fazer com que a corrente esteja defasada de 90 graus da tensão da reatância equivalente. E a soma do fasor, pessoal, a soma de V2 com a queda de tensão na resistência com a queda de tensão na reatância vai ser V1 sobre alfa, que é o fasor soma. Então, aplicando Pitágoras aqui, V1 sobre alfa vai ser a raiz quadrada desse fasor aqui de todinho, desse cateto ao quadrado, mais o quadrado desse outro cateto aqui. Então, raiz quadrada, quem é esse cateto aqui? É o V2, o fasor V2, mais o fasor da queda de tensão na resistência, ao quadrado. E esse fasor aqui é o fasor da queda de tensão na reatância ao quadrado. Tira a raiz quadrada, a gente sabe quem é V1 sobre alfa. Então aí, pessoal, na carga resistiva, a gente vai saber o que? Tensão nominal, né? A tensão nominal que vai estar aplicado na carga, né? E com esse valor da tensão nominal e a gente substituindo os valores aqui da corrente, da resistência equivalente, da reatância equivalente, a gente vai saber quanto tem que ser aplicado em V1 sobre alfa para manter V2 lá nominal. Agora vamos para a carga indutiva. Mais uma vez aqui, ó, a tensão V2 sempre vai estar na referência zero. Na carga indutiva, pessoal, a corrente 2 ela está defasada de um ângulo θ2 da tensão V2. Então a corrente 2 está defasada até aqui, beleza? Vamos plotar os outros dois fasores, o fasor da resistência e o fasor da reatância, da queda de tensão. Então da queda de tensão da resistência, esse fasor aqui, ó, ele está na mesma direção da corrente 2. Por quê? O fasor da resistência da queda de tensão vai estar sempre em fase com a corrente 2. E o fasor da queda de tensão da reatância vai estar numa posição aqui, numa direção, onde a corrente vai estar defasada de 90 graus do fasor da queda de tensão da reatância. O único local que ele pode estar é aqui. E se a gente pegar esse fasor e colocar aqui, ó, na origem, a gente vê que a corrente está defasada de 90 graus dessa queda de tensão na reatância. Como eu quero a soma dos fasores, então esse fasor aqui tem que estar nessa posição, ok? Então, o V1 sobre alfa a gente viu lá que é a soma dos três fasores, do fasor da tensão na carga, do fasor da queda de tensão na resistência e no fasor da queda de tensão da reatância. Então, V1 sobre alfa está aqui. Perfeito? Se a gente colocar aqui, ó, considerar esse triângulo retângulo aqui, ó, a gente vai ver que a hipotenusa ao quadrado, que é esse fasor V1 sobre alfa ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Quem é o cateto? É esse aqui e o outro cateto é esse.
Então, quem é esse trecho daqui, pessoal? Vai ser V2 cosseno de θ2. E esse trecho aqui é o próprio I2RE equivalente, né? E esse trecho aqui, esse aqui a gente já sabe que é o I2XE equivalente 2, né? Que multiplica. E esse outro aqui vai ser o quê? Vai ser esse cateto aqui, ó, desse triângulo retângulo, que é V2 seno de θ2. Então tá aqui, ó, pessoal. E esse cateto aqui, como eu falei, vai ser o quê? Vai ser esse pedaço daqui para aqui, que é V2 cosseno de θ2, mais I2R equivalente 2, a soma ao quadrado. E esse aqui vai ser V2 seno de θ2, mais I2x equivalente 2, a soma ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada, eu tenho V1 sobre alfa. Mais uma vez aqui, ó, a gente vai calcular quem vai ser V1 sobre alfa para eu manter a tensão V2 nominal na carga, ok? Pessoal, e para uma carga capacitiva? Para uma carga capacitiva, vai ser a mesma ideia, né? Nós vamos montar um triângulo retângulo e descobrir quem é V1 sobre alfa. Mas a premissa para que a gente monte esse diagrama é saber que a corrente I2 vai estar adiantada de um ângulo θ2 da tensão V2. Mais uma vez a gente coloca V2 na referência e I2 vai estar numa posição adiantada de V2 de θ2. Então, I2 e V2. Então, através da direção de I2 é que a gente vai plotar o fasor da queda de tensão da resistência e o fasor da queda de tensão da reatância. Ambas equivalentes. Então, o fasor da queda de tensão na resistência vai estar na mesma direção de I2, porque a queda de tensão na resistência está em fase com a corrente que passa na resistência. E o fasor da queda de tensão na reatância vai estar numa posição onde a corrente que passa na reatância vai estar defasada de 90 graus dessa queda de tensão na reatância. Se você pegar esse fasor laranja da reatância e colocar aqui, a gente verifica que a corrente 2 está defasada de 90 graus da reatância. A gente coloca ele aqui para ver a soma. E quem vai ser V1 sobre alfa, que é o fasor soma? É a soma dos fasores, é a soma do fasor V2 com o fasor da resistência com o fasor da reatância. Então, sai da origem e vai para a extremidade do último. Então, aqui a gente tem o fasor soma V1 sobre alfa. E para a gente descobrir a equação de V1 sobre alfa, que é essa que está embaixo, a gente considera esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui estreito, ok? Ó, 90 graus aqui e a hipotenusa continua sendo V1 sobre alfa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou ter um cateto aqui e outro cateto aqui. Quem é esse cateto aqui, pessoal? Esse cateto aqui vai ser esse pedacinho aqui, que vai ser o próprio I2R equivalente. E esse outro cateto aqui, ó, vai ser o que? Vai ser o nosso V2 cosseno de θ2. Perfeito? Esse fasor aqui, ó, vai ser V2 cosseno de θ2. Você tira por esse triângulo retângulo aqui. A gente sabe que esse cateto vai ser V2 cosseno de θ2. Então, V2 cosseno de θ2 mais I2R equivalente, somando ao quadrado. E esse outro cateto aqui, pessoal, vai ser esse total menos esse. Vai ser, quem é esse total? Esse aqui, ó. Esse aqui é V2 seno de θ2. Se eu subtrair por I2x é equivalente, eu tenho esse pedacinho aqui. Então, subtrair, elevei ao quadrado para ver esse cateto aqui. Tirei a raiz quadrada, sei quem é V1 sobre alfa. Então, aqui eu tenho uma fórmula para saber calcular quem é V1 sobre alfa para V2 nominal aplicada à carga. E aí a gente calcula a regulação. Quantos por cento a gente tem que ter no transformador para que eu tenha nominalmente aquela tensão na minha carga. Então aqui a gente vai saber quantos por cento a gente vai ter a diferença de V1 sobre alfa em relação a V2. Então a gente termina por aqui essa aula de regulação, ok, pessoal?